Como impulsionar a minha carreira com college privado no Canadá? Hoje eu estou aqui com a presença da nossa querida Adriana. Fala um pouquinho para a gente, Adriana, quando estamos falando de um college privado, como é que funciona essa ligação do college privado aqui no Canadá? E aí eu também vou falar também dessa ligação para quem deseja, né, retornar ao Brasil também após o término dos seus estudos, né? Como é que como são feitos os cursos? Qual é a ligação deles com o mercado de trabalho, Adriana? Bom, normalmente os cursos oferecidos, né, em college privado, eles são cursos justamente para atender a demanda do Canadá, né, do mercado de trabalho canadense. Então, por isso que são oferecidos cursos no segmento de business, hospitalidade, turismo e TI. Muitos casos, né, muitos alunos que vão para o Canadá para fazer cursos, né, vocacionais, quando eles retornam ao Brasil, eles voltam com um currículo muito bom, porque os cursos eles têm assim, um peso acadêmico meio interessante no mercado de trabalho, né? Eles voltam realmente com conhecimento aí para agregar tanto no mercado de trabalho canadense, como também no mercado de trabalho aqui no Brasil. Né, essa ligação é muito importante, né? Eu costumo dizer assim, né, pensando, né, a gente pode até atacar aí duas frentes, né, podem ser dois objetivos diferentes. Quando a gente vai falar de Canadá, né, eu acho que assim você tem um grande impulso quando você faz um college privado aqui no Canadá, porque assim, primeiro, ele não exige geralmente um nível de inglês tão alto para que você entre, ou seja, já com um nível de inglês mais baixo, você já começa a sua vida profissional aqui no Canadá, ele já te dá essa permissão, o que eu acho bem interessante para você começar o mais rápido possível, né, com esse conhecimento das regras de trabalho canadense, né, como começar a montar o seu network no Canadá, porque a partir do primeiro dia de aula, né, em um college privado, se o seu curso for de 6 meses ou mais, você já pode trabalhar 20 horas por semana, né? E o que eu acho legal, o que pode te impulsionar muito, aí, Adriana, você fica à vontade para me corrigir se eu estiver falando besteira, né, ou para adicionar, né, e tudo mais, mas é que você tem essa ligação, né, porque geralmente um curso de estudo e trabalho, um college privado, ele funciona assim. Desde o primeiro dia você pode trabalhar 20 horas semanais, aí você tem um período de curso e depois você entra na sua fase de trabalho, né, que geralmente é o mesmo tempo ali do seu tempo de estudo. A Tesson tem algo que eu acho muito interessante, porque eles têm um período de férias, o que te permite trabalhar mais ainda do que você poderia trabalhar em um programa de estudo e trabalho normal. Eu acho fantástico essa sacada de vocês, é algo completamente dentro da lei, né? Você tem um período de férias em que você pode trabalhar por tempo integral, mas geralmente, né, se for um curso que não foram os cursos da Tesson, né, porque o da Tesson ainda tem um bônus que eu vou explicar até um pouquinho melhor. Você trabalha 3 meses, você estuda 6 meses. Você estuda 6 meses, você trabalha 6 meses, né? O que acontece nesse período depois que você se formar, o seu trabalho, ele precisa ser linkado ao seu estudo, não é isso? Não é isso, Adriana? Existe uma regularização do governo canadense de que existe aqui essa ligação. Então, a escola ela tem todo o interesse em te preparar para esse mercado de trabalho que você vai entrar e te ajudar com essa colocação. Estou certo, Adriana? Tá certíssimo. Hoje a nossa instituição ela tem parcerias, né? Mais de 100 empresas parceiras que anunciam oportunidades de trabalho dentro da instituição, né? Então, justamente para garantir que esse nosso aluno ele vai estagiar na área dele de formação, né? E é exatamente o que você comentou. Um dos nossos diferenciais é a nossa estrutura acadêmica. Então, nós dividimos todos os nossos cursos em módulos, né? E cada módulo sempre vai ter duração de 3 semanas. Então, a cada 3 semanas de curso, uma semana de break. 3 semanas de curso, uma semana de break. E aí o aluno, ele de fato, ele consegue, durante o período de curso, trabalhar as 20 horas e na semana de break ele pode trabalhar em full time.
É o que eu acho bem legal. Porque nesse período, né, de acabar se estendendo, acaba não sendo mais 3 meses de estudo e 3 meses de trabalho. Eu vou falar de uma maneira grosseira aqui, assim, bem simples, para o pessoal entender. Acaba sendo muitas vezes assim, 3 meses de estudo, aí você vai ter, de repente, 1 mês de férias, né, e 3 meses de trabalho. Você acaba adicionando um tempo a mais que você pode ficar no Canadá trabalhando se você quiser, né? E aí você vai ter todo esse conhecimento de mercado de trabalho, os cursos são feitos, né, de uma maneira que atenda o mercado de trabalho, então você tem essa conexão muito grande. Então, se a gente pensar em Canadá, é um impulso enorme, né? É um impulso direto para a entrada no mercado de trabalho. O empregador ele vai saber que você fez um curso aqui, que você teve o aprendizado, né, das regras locais. Isso é muito importante, né, para o empregador aqui, porque os mercados de trabalho são diferentes. Algo que assim, até simples, mas parece simples, mas simples não tem nada, né, Adriana? É o fator saber fazer o seu resumê, o seu cover letter, que são coisas que são completamente diferentes Brasil e Canadá. Provavelmente, se você enviar um currículo formato Brasil para cá, para o Canadá, você não consegue uma entrevista de emprego, né? Então, assim, são coisas que são essenciais. Você tem que saber se vender. O mercado de trabalho aqui é muito diferente do Brasil, né? Os currículos aqui são extremamente simples, né, Adriana? Então, você passa por essa parte também para impulsionar aí a sua carreira aqui no Canadá, né? Já diretamente você tem todo esse trabalho. Eu acho muito interessante os cursos que vocês têm, né? Falando um pouquinho da Tesson, Adriana, porque eles são muito, né? Eu analiso as matérias do curso, né? Sempre nós analisamos as matérias dos cursos com os alunos, para que eles vejam, né, o que é interessante, o que vai dizer sobre um curso realmente são as matérias, né? Aquilo ali que você vai ficar sentado estudando. E você vê que as matérias realmente são matérias de mercado de trabalho, você não tem, né, aquelas matérias de encheção de linguiça, são coisas diretas, voltadas à prática para que a pessoa se adapte e possa entrar aqui no mercado de trabalho, se o desejo for ficar no Canadá. Não é isso, Adriana? Isso mesmo. Eu costumo falar que cursos de college privado, no modo geral, são cursos de porta de entrada, né? É aquele curso inicial para aquele aluno que deseja ir para o Canadá, para fazer um curso de longa duração, mas que também não tem inglês suficiente para fazer uma faculdade, né? Um curso de college público, por exemplo. Então, é aquele programa que vai te oferecer a base para você ingressar no mercado de trabalho canadense, todo o suporte, né, da nossa instituição para te colocar no mercado de trabalho, para te ajudar a fazer o currículo, a perfil no LinkedIn, então, um padrão canadense, né? E aí, depois, você gostando, né, do Canadá, você tem todos os meios aí de continuar, né? Você sempre através da educação, né? Essa é a maneira legal de permanecer dentro do Canadá. Com certeza. Agora, analisando um pouquinho, se a pessoa tiver o interesse de voltar para o Brasil, né? O que eu sempre digo é que, assim, quando você vem para a América do Norte, você faz um curso, você sai do lugar comum, né? Você sai daquele lugar que está todo mundo, você tem algo que a maioria das pessoas não tem. Você tem um entendimento das regras de um outro país em que o Brasil faz muito negócio, né? As regras, geralmente, da América do Norte, do Canadá, elas tendem a ser iguais ou muito parecidas com as americanas, né? Então, por exemplo, você tem empresas, diversas empresas canadenses, muito mais americanas, é claro, no Brasil, com interesse em contratar pessoas que têm interesse das regras daqui. Por exemplo, vou dar um exemplo, RH, por exemplo. Se você tiver alguém no Brasil, né, que tenha um conhecimento do RH do Brasil e tenha conhecimento de um RH da América do Norte, ou coisa assim, eu dei só... Você tem um exemplo, né, Adriana? Mas existem diversos, né? É algo que te tira do lugar comum, né? E o crescimento profissional, né, aquela chance de conviver, né, com uma sociedade completamente, ela tende a abrir muito a cabeça das pessoas, né? Você começar a olhar o mundo de uma outra maneira. E isso o que mostra na prática, nós tivemos diversos clientes que quiseram vir para o Canadá
somente para estudar e voltar para o Brasil. Eu diria que a grande maioria quer vir para o Canadá e batalhar uma imigração, mas também tem esse outro lado. E essas pessoas, quando retornam, obtêm sucessos muito interessantes. Eu vou citar um exemplo aqui, tá, Adriana? Não foi nem com a Tesson, mas eu acho que esse aqui também a gente leva da mesma maneira para a Tesson, mas, por exemplo, eu tive uma cliente que ela veio para cá, ela estava aqui em Vancouver, e ela fez um curso de, acho que era airbrush, de maquiagem com airbrush. Era uma coisa que não existia no Brasil, né? O que aconteceu? Quando ela voltou para o Brasil, ela conseguiu um emprego na Rede Globo quase que imediatamente, porque ela tinha algo que as pessoas não tinham. E isso pode acontecer em diversos setores, né? Esse conhecimento para uma empresa que... nesse exemplo, não era uma empresa canadense, uma empresa americana, mas era em algo diferente. Mas também você tem esse outro lado, você ter um conhecimento não só das regras, mas também como funciona a sociedade e o mercado de trabalho aqui, né? O comportamento dentro de empresa e tudo mais. Para uma pessoa que está aplicando para uma vaga aí no Brasil e tem esse conhecimento, imagina, se eu sou dono de uma empresa americana, esse cara, mesmo que ele vai trabalhar na filial Brasil, mas ele vai ter que conviver todo dia com pessoas que trabalham na América do Norte. Uma pessoa que já tem esse gingado, vamos botar assim, é um baita de um avanço, né? Ele está lá na frente nessa procura. Então, eu acho que você vir fazer um college privado aqui, em que vai ter um custo-benefício super atrativo, e você pode entrar em um curso desses com um inglês não tão alto, ele vai possibilitar muitas pessoas, né, conseguirem adquirir toda essa experiência, seja ela para ficar aqui no Canadá, seja ela para voltar para o Brasil, né, Adriana? Isso mesmo. E lembrando também que o aluno vai ter a permissão de trabalho regular e durante o período de curso, períodos de férias, né, o momento de co-op, ele vai poder trabalhar, ele vai poder ter recursos aí para se manter no Canadá, né? Tenho até um caso muito interessante já falando de sucesso, né? Um caso de uma aluna que estudou, fez 2 anos de college privado, mas o desejo dela era fazer um curso de biomedicina, né? E ela fez o curso de college privado para melhorar o inglês, para ter uma experiência educacional e profissional no Canadá. E aí, ao final dos 2 anos de curso dela, ela já tinha o valor suficiente para pagar o curso dela no Canadá. E ela se formou no final do ano passado. Então, assim, vale muito a pena, né? É um programa que tanto vai acrescentar, né, a sua vida se você for permanecer no Canadá, como também se você voltar para o Brasil, né? Eu acho que qualquer tipo de intercâmbio, Francisco, ele dá um retorno muito positivo para a pessoa, né? Qualquer tipo. Ele vai fazer com que você expanda, né, a sua cabeça, que você tenha acesso a coisas, informações que você não tinha, que você viva algo que você nunca viveu. Isso tende, né, a realmente te alavancar na sua carreira profissional. Vou usar um outro exemplozinho aqui. Meu primo, ele estava super chateado, isso já tem alguns anos, ele estava super chateado no Brasil, ele tinha um bom emprego, um bom salário no Brasil. Você sabe quando você dá aquela estagnada, assim, você dá aquela estagnada na sua vida, na sua carreira? E ele largou tudo e veio para cá fazer um programa de estudo e trabalho. Ele já falava o inglês muito bem e tudo mais, mas ele foi ver, olha, um programa de estudo e trabalho, né, um college privado, é mais barato, o que eu quero realmente é dar essa mudada de ar, né, e tudo mais. E ele veio, né, e passou esse tempo aqui e teve esse engrandecimento. Não deu outra. Quando ele retornou ao Brasil, ele conseguiu um emprego melhor do que ele já tinha. Isso foi numa época de crise também no Brasil, não foi uma época fácil. Mas eu acho que quando você tende a expandir, né, se assim podemos dizer, você tende a conseguir as coisas assim com uma facilidade maior. Você consegue, porque você vai ter que se expressar, né, para um RH, né, ou para um headhunter, para alguém que está
ali querendo te contratar. Então, quando você tem toda essa experiência, fica mais fácil, né, você passar. E aí você falou uma coisa que eu acho super interessante, qualquer intercâmbio. Eu também concordo com você, gênero, número e grau. Por exemplo, a pessoa vem para cara fazer um idioma, já vai dar um baita crescimento pessoal. Mas o que eu acho legal quando a pessoa faz um programa de estudo e trabalho é que ela entra de verdade naquela sociedade. Ela vê como funciona aquela sociedade de verdade. Isso serve muito para a pessoa crescer e também para a pessoa experimentar o Canadá. Se é aquilo que ela realmente quer ou não, né? Se aquela sociedade, como ela funciona, né? A sociedade canadense ela está longe de ser perfeita, mas ela funciona de uma maneira muito diferente da do Brasil. Eu moro no Canadá, estou longe de saber tudo, mas eu moro aqui há quase 20 anos. Eu sei que a sociedade aqui funciona de uma maneira muito diferente. Eu acho muito legal você ter essa oportunidade de estudar e trabalhar, né? Aí por o que um college privado ele te oferece é um valor muito atrativo, né, para esse tipo de programa. Ele te oferece uma entrada com um nível de inglês menor do que um college público, por exemplo, você testar as águas, né? A verdade, né, Adriana, é que as pessoas são diferentes e nem tudo é para todo mundo, né? Depende do que a pessoa quer da vida naquele momento, né? E por isso que é tão interessante que a gente passe essas informações para que a pessoa saiba, né? Olha, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Isso aqui se encaixa mais com a minha vida, ou isso aqui se encaixa mais com a minha vida, né? Isso mesmo, porque existem essas diferenças, né? Então, é importante falar, embora os programas de college privado, no modo geral, eles ficam aí na faixa de 1/4, né, do valor de um curso de college público, existe o diferencial. O college privado, né, na província de Ontário, não fornece, né, não concede o PGWP. Né? Então, é exatamente o que você comentou. É entender o perfil, né, desse aluno, o porquê que ele quer fazer esse tipo de programa, e também explicar que muitas pessoas perguntam assim, mas college privado só tem 3 segmentos, business, hospitalidade, turismo e TI. Mas eu sou engenheiro, qual é o melhor curso para mim? Né? Então, realmente é você se adequar, né, a uma dessas 3 áreas, algo que complemente a sua formação, que dê um... Vocês têm cursos em áreas diferentes super legais, vocês têm curso em área de tecnologia, você tem uns cursos super legais, né, que podem atender gregos e troianos quase, né, assim podemos dizer. Sim, e acrescenta muito, né? E mesmo para aqueles alunos, é que brasileiro, Francisco, a gente tem que comentar isso. Brasileiro tem um pouco, quando a gente fala curso vocacional, aqui no Brasil seria curso técnico, né? Brasileiro tem um olhar diferente para curso vocacional, né? Brasileiro acha que é dar 3 passinhos para trás fazer um curso técnico, porque a maioria dos alunos que procuram fazer um curso, né, de longa duração no Canadá, a maioria já tem formação superior aqui no Brasil, né? Então, é explicar essa diferença, né? O Canadá, ele super valoriza profissionais com conhecimento técnico, né? Especialistas em determinadas áreas. Então, é isso que o programa vocacional ele vai te proporcionar, E ele conhecimento não técnico. o sistema educacional canadense ele é muito diferente do brasileiro, né? Ele é bem diferente, não é o curso técnico aqui, ele é diferente de um curso técnico do Brasil, mas assim, aqui no Canadá, é muito engraçado que o nome da instituição que você fez ou o título do curso que você fez, ele tem muito menos importância do que no Brasil. O que eu vejo de muito importante aqui é a sua carreira ela ter uma linearidade, ela ter um segmento, é isso que a gente tenta fazer na 3RA, né? Seja para um college público ou privado, é dar um segmento na sua carreira que você consiga se explicar melhor para aquela pessoa que vai te entrevistar o porquê daquilo. Né? Então, assim, muitas vezes as pessoas elas têm aquela tendência de falar vou fazer qualquer curso que eu só quero ir para o Canadá estudar e trabalhar. Não, fazendo isso, você corre o risco de ter o seu primeiro visto de estudante negado, já começa por aí,
porque um oficial de imigração ele quer ver uma lógica dentro da sua carreira. O primeiro visto que você está pedindo é um visto temporário, é um visto para você vir aqui, estudar, melhorar na sua carreira e voltar para o Brasil. Então, isso tem que ter uma lógica, né? Então, e segundo, você que vai gastar esse dinheiro, que você faça algo que te acrescente, né? Que vai te puxar, né? Porque assim você vai ser mais feliz aqui no Canadá, eu tenho certeza disso. Né? Você vai ter uma tendência a conseguir aquele emprego que você quer mais rápido, com isso a sua imigração tende a sair mais rápido. Então, tem essa série de coisas que a gente precisa ter cuidado, né, para alavancar a sua... E isso não é feito só com college público, com college privado também dá para a gente fazer isso. Né? A gente tem como fazer você crescer ali. Uma vez eu estava conversando com uma profissional aqui, Adriana, que ela é uma profissional, ela é uma cliente da 3RA, né, que ela fez um curso aqui de RH, hoje eu estou falando bastante até de RH aqui, mas ela fez um curso de RH, hoje ela trabalha numa multinacional aqui, no departamento de RH, ela também tem uma empresa que ela faz assessoria para o pessoal entrar no mercado de trabalho. E ela falou isso, realmente assim, do tamanho da importância que no Brasil tem o nome daquela instituição que você fez, e aqui não tem esse poder. Aqui na América do Norte é tão engraçado que os soft skills, né, que eles chamam, né, que é o poder que você tem de se vender, de passar aquela ideia, a sua paixão por entrar naquela vaga, aquela coisa de você dizer, eu sou a pessoa certa para essa vaga e tudo mais, você buscar algo que você queira fazer aqui é muito mais importante do que título de curso, do que nome de instituição de ensino. Né? Porque acontece que aqui no Canadá você tem um problema de falta de desemprego. Vamos colocar assim, eu me lembro, eu iniciei uma faculdade de Direito no Brasil e eu tive aula de Economia naquela faculdade. E me foi passado que em países, né, super desenvolvidos, como o Canadá, países com taxa de desemprego baixa, um dos problemas que existia era assim, você perder mão de obra, né? Você segurar mão de obra, as empresas segurarem mão de obra, e isso acontece aqui muito. Então, muitas vezes você vê empresas de tecnologia aqui com 3.000 vagas abertas, eles não contratam qualquer um. Porque eles sabem que aquele profissional vai entrar, se eles vão gastar uma baita de uma grana em treinamento, se ele não for a pessoa certa, ele vai sair rápido. Então, assim, aqui não se contrata qualquer um, se contrata a pessoa certa para aquela vaga. Ah, mas tem empregabilidade nessa área, naquela, tem empregabilidade em quase todas as áreas, meu amigo. Uma coisa que a gente precisa ter cuidado no Canadá é aonde você está vindo para o Canadá. Se tem emprego para o que você quer, aonde você está indo. Adriana, agora, ter vaga, a taxa de desemprego do Canadá é baixíssima. Então, assim, o Canadá ele te dá o direito de fazer aquilo que você tem prazer de fazer. Uma coisa que muitas vezes no Brasil a gente tem que esquecer, né, Adriana? Aqui a gente tem esse direito, né? Eu tenho um filho que está agora, ele está terminando o primeiro ano agora da faculdade. Eu nunca coloquei nenhuma pressão nele, eu sempre conversei com ele sobre isso, sobre essa entrada no mercado aqui, sobre esse direito dele escolher o que ele quer fazer. Então, vamos por esse caminho que eu tenho certeza que a tendência de dar certo é muito maior. Né? Se eu só for responder uma pergunta aqui do Isaac, grande Isaac, eu não te esqueci, não. O Isaac falou uma coisa aqui que é interessante, isso aqui pode ser a situação de muitas pessoas. Eu não sei falar inglês e quero muito aprender. O meu objetivo é morar no Canadá. Qual o planejamento de vocês indicam? Primeira coisa, grande Isaac, é realmente o inglês. Hoje, com a pandemia, existem soluções muito legais. Manda um direct aqui, né, já que você está no Instagram, para a 3RA, porque hoje existem programas de inglês, tá? Por professores canadenses, né? A própria Detesson tem essas parcerias, né? em que você estuda do Brasil o inglês, tá certo? Com um custo muito abaixo do que estudar aqui, você aumenta esse inglês, aí você escolhe. Eu quero depois ir para aí fazer uns cursos de estudo e trabalho, um curso profissionalizante e tudo mais, né? A gente precisa que você tenha um mínimo de inglês. Você tem ali, né, não só o mínimo, né, Adriana? Mais ou menos, pelo menos ali na casa do intermediário, para você fazer um curso de estudo e trabalho. Ou seja, o inglês é primordial. Com a pandemia, existem soluções que não existiram. Então, manda uma mensagem para a 3RA que a gente vai te explicar, te passar orçamento para você entender isso aí. Né?
Adriana, vamos convidar todo mundo para o evento, né? Então, Sim. isso aqui que todo mundo está... Isso aqui que você está vendo é só uma pontinha de informação que você vai ter no Canadá Summit da 3RA. Né? É só entrar em 3ra.ca/summit. Esse summit é com 2 M's, tá legal? A nossa equipe vai colocar aqui um link aqui embaixo em todas essas mídias sociais que nós estamos conversando aqui agora, mas se você, por alguma razão, não ver aí o link, é bem fácil, 3ra.ca/summit. E summit é com 2 M's. Se inscreva, é gratuito, você vai assistir do conforto da sua casa. Nossa querida Adriana vai te mostrar os cursos da Tesson em si, são cursos interessantíssimos, com custo-benefício incrível e diversas oportunidades para você vir estudar aqui no Canadá. Você vai ter a informação a muita coisa. Você vai ter acesso às melhores escolas do Canadá, sejam elas públicas ou privadas, mas também é muita informação importante para quem deseja vir morar, né, estudar, morar, batalhar uma imigração aqui no Canadá. Você vai ter profissionais de diversas áreas te passando informação para que o seu projeto Canadá saia do papel e catapulte, tá legal? Muito obrigado, Adriana, muito obrigado pelo seu tempo, minha querida, muito obrigado pela sua parceria. Obrigada, Francisco, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E fica o convite para o evento, tá sensacional, acho que vocês assim, prepararam várias novidades, né? No que depender da nossa parte também, a gente tem algumas novidades, né, para comentar no momento do evento. Então, fica o convite, aguardo a participação de todos. É isso aí. Todas as informações que você precisa para vir para o Canadá. Então, não perca, é só acessar 3ra.ca/summit, summit com 2 M's, né? Você vai acessar, você vai entrar lá e você vai do conforto da sua casa ter em 2 dias aí muita informação importante para a sua vida no Canadá. Adriana, um abraço enorme e a você que está aí nos assistindo, um abraço enorme e até o evento. Tchau, tchau, até breve.